Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, item 3, Transmissão oculta do pensamento, a partir da pergunta 419. Nós vamos hoje, nessas 3 ou 4 perguntinhas, salvo engano, 3, nós vamos falar dessa transmissão oculta do pensamento, Nossa, eu estava pensando em fulano agora, de repente, apareceu, Quem nunca? Já aconteceu aí com vários, Comigo acontece direto. Às vezes eu pego o telefone, passo uma mensagem para alguém, amiga, você não morre, você não morre tão cedo, Que eu acabei de pensar em você. Então, nós sabemos que pensamento é energia e ele chega com a mesma rapidez ou até maior do que a velocidade da luz. Aqui na Terra, nós temos a velocidade maior já medida, a velocidade da luz, Mas nós sabemos que isso é da Terra, é diferente do espírito, Então, chega-se aí para que a gente possa ter uma referência na mesma velocidade dessa luz. Então, a pergunta 419, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Então, como que isso se dá? Aqui ele já não está falando da questão da transmissão do pensamento, mas ele está dando um exemplo de uma descoberta ser feita em vários pontos diferentes por pessoas também diferentes, E os espíritos respondem: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-lo. Então, olha lá o que ele está dizendo para a gente, Nesse exemplo aqui em específico da questão das descobertas. Então, como que é isso, Vários pontos, a coisa está no ar, todo mundo, pontuando aí. E ele está dizendo o seguinte: olha, os espíritos, durante o sono do corpo físico, nós sabemos que o espírito se desprende do corpo físico, deixa ele descansando e sai por aí. Então, eles se encontram e se comunicam entre si. Não só encarnados, mas em questão de descobertas, principalmente com desencarnados. E eles voltam conscientes. Nós sabemos que existem desdobramentos inconscientes. A gente volta, não está lembrando de nada. Para a gente, nem sonho nós tivemos, Nós apagamos essa noite, não sonhamos nada. Mas muitos, quando têm essas descobertas, que é necessário propagação, muitos vêm recordando, ainda que essa recordação venha de uma forma inconsciente, mas está intrínseco, está nele, está lá dentro dos seus pensamentos, então assim se desenvolve. Tudo que existe na Terra é, de uma certa forma, Deus e Jesus que permitiu que dessa forma aqui estivesse, porque no mundo espiritual já existiu há muito tempo, Quando a Terra foi criada, vamos assim falar, vamos limitar, vamos falar só de Terra. Quando a Terra foi criada, o mundo espiritual já existia, Então, as coisas que vêm nos acontecendo e os avanços que nos vêm chegando, vêm como intuição, e aprende-se no mundo espiritual, e aqueles que fazem grandes descobertas, por exemplo, vêm com essa missão. Já tinha desenvolvido isso lá, vem com a missão de desenvolver na Terra. Em Nosso Lar 1, quando André Luiz olha para todos aqueles monumentos e fala: meu Deus, que tipo de energia é essa, E o Lísias responde para ele: ainda não existe, mas na Terra, em breve,
nós teremos engenheiros que reencarnarão e irão desenvolver essa tecnologia na Terra, né? Então, a gente já sabe que o que existe aqui já existe no mundo espiritual há muito tempo. A Terra é uma cópia borrada, imperfeita do mundo espiritual. Pergunta 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? E agora nós vemos aquela questão que eu acabei de dizer. Às vezes você pensa numa pessoa, ela te liga. Às vezes você pensa, ela passou uma mensagem. Às vezes você pensa numa frase, a pessoa acabou de te dizer. Então, ele está perguntando exatamente isso. Os espíritos podem se comunicar se eles estiverem completamente acordados, porque a gente já sabe que a comunicação entre espírito, entre sono físico, é muito comum de acontecer. E quando acordado? E ele fala o seguinte: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, é perfeitamente possível essa comunicação. Então, o que os espíritos estão dizendo? Nós, apesar de estarmos no corpo físico, nós não estamos fechados numa caixa, nós não estamos emoldurados, nós temos energia, nós irradiamos energia. E se pensamento é energia, pode sim chegar. É mais difícil essa comunicação, né? Não é coisa que acontece todo dia, toda hora. Alguns têm mais afinidades, acontece numa constância maior, né? Mas é mais fácil essa comunicação entre espíritos, né? Mas não quer dizer que, por estarmos num corpo de carne, nós somos impedidos dessa comunicação. Pergunta 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? Olha a resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. É a questão de afinidade, de energia, de conectividade, né? Eu penso, o outro já atinou, já conseguiu captar. Todos nós somos espíritos. Estamos no corpo físico, mas somos espíritos. Todos nós temos algum grau de mediunidade, maior ou menor, mas temos. Então, nós temos em nós, sim, essa capacidade de comunicação. Quando um sono físico ou quando também ambos aí estão despertos, né? Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos, né? Então, tem pessoas que conseguem uma conexão por telepatia. Se vocês deram uma olhada lá em Violetas na Janela, Vera Lúcia, que era a tia de Patrícia, ela falava isso, né? Que ela e Patrícia tinham uma conexão tão grande que às vezes uma estava num quarto, a outra no outro, elas conseguiam se conectar. Sem abrir a boca, uma perguntava, a outra respondia, e uma sabia da resposta da outra, né? É mais difícil? Com certeza, né? Principalmente nesses momentos de turbulência, de desequilíbrio que vive a Terra, essa comunicação por telepatia é mais difícil, mas ela pode acontecer. Outro exemplo, né? Lembra da novela Viagem? A Diná com a irmã, né? Elas também conseguiam, com a Estela, né? Elas também conseguiam essa comunicação. E essa comunicação continuou depois da morte do corpo físico da Diná. Às vezes a Estela via, né? E conseguia captar exatamente a morte do corpo físico, não desatou esse laço entre as duas, né? Então, são comunicações que são perfeitamente possíveis de acontecer
e eu tenho certeza que, ainda que nas mínimas comunicações, já aconteceu com alguém. Nós encerramos assim, né, esse tema de transmissão oculta do pensamento. Alguma dúvida, gente?